Wesley fora da Copa do Mundo é a maior perda que a seleção brasileira poderia ter. Imagina a seguinte situação: você faz a melhor temporada da sua vida, é convocado para a seleção brasileira, se transforma no titular indiscutivelmente, eis que no último jogo antes da Copa do Mundo, você tenta chegar na linha de fundo para fazer uma jogada e acaba se lesionando e fica fora do torneio mais importante da vida de um jogador. Infelizmente, essa é a situação do Wesley. A gente vai acompanhar tudo o que aconteceu, a repercussão, como foi a lesão também do jogador e porque ele é o maior desfalque da seleção. Eu cravo, posso afirmar que é muito pior até mesmo do que a ausência do Rodrigo, do Estevão e de outros que poderiam estar presentes nessa lista, porque é um jogador que não tem substituto e a gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Então agora vamos acompanhar como foi essa lesão do Wesley, né? Ele recebeu o passe na linha de fundo, a gente vê que ele tenta fazer o domínio, a bola já escapa um pouco, né? Escapou um pouco do seu domínio, porém ele continua, tenta, faz o cruzamento e aí ele já sentiu que não tinha algo muito bem, né? Porque ele já volta, ó, mancando, tentando firmar o pé no chão. Nessa hora, infelizmente, que aconteceu a sua lesão. E aí ele vem, ó, já vem com uma carinha ali de quem diz, tem alguma coisa suspeita, né? O jogo parou rapidamente, o atendimento e, consequentemente, se transforma naquela dúvida, né? Todo mundo fica na apreensão, porque é um jogador importante para a seleção brasileira. Não temos um lateral direito reserva, né? Muitos falaram que o Militão poderia ser esse lateral ali, o Militão que jogou no início da carreira pelo São Paulo na lateral direita, foi para o Real Madrid, se firmou como um dos grandes zagueiros do futebol mundial, poderia atuar por ali improvisado. E aí o Wesley ganha a possibilidade de ser um titular absoluto com a lesão do Militão. O Danilo também foi convocado, né? Danilo do Flamengo, a gente vai falar um pouco mais dele pra frente, que entrou no lugar do Wesley, inclusive. Aí a reação do jogador, né? É muito triste a gente ver um menino que é dedicado, esforçado, começou a carreira no Flamengo, tá brilhando no futebol italiano, fez uma grande temporada atuando pela ala esquerda. Ele jogou mais pelo lado esquerdo, inclusive, apesar de ser um lateral direito, jogou muito pelo lado esquerdo. E aí ganha a vaga na seleção. E o triste drama do Wesley, né? Chorando, triste ali. Foi consolado por todo mundo, porque é aquilo, né? O jogador ele já sabe. É muito diferente da gente, né, que às vezes tá ali, pisou em falso, não sabe muito bem o que aconteceu, demora pra entender. O jogador ele conhece muito bem o seu corpo, né, é um atleta profissional. Ele sabe, se sentir uma dor assim mais forte numa passada, o tempo de recuperação dele talvez não seja aquele que permitisse, né, que ele continuasse pelo menos ali no elenco que iria para a Copa. Muito surgiu a possibilidade dele estar na seleção e, sei lá, se recuperar em 2 semanas. Creio que poderia acontecer, né? O Brasil poderia esperar o Wesley com uma fase mais à frente, assim como a seleção do Uruguai deve fazer com a Arrascaeta. Porém, ao que indica, a lesão é pior, né, do que o que se esperava. Saiu mancando ali o Gabriel Magalhães chegando, todo mundo consolando o Wesley. Esse foi um pouco de como aconteceu essa lesão. E agora a gente vai acompanhar, né, também o pós, tanto ali a repercussão com o corte do jogador e também quem a seleção brasileira trouxe para suprir essa ausência do lateral direito. Mas antes de ver a repercussão, vamos acompanhar, né, o vídeo que o Veloso fez, ele que é lá do Fala Veloso faz as dublagens, né, bem conhecido no mundo esportivo. E ele pôde captar o exato momento em que o Wesley comenta, né, o que ele estava sentindo e também mostrou claramente a sua preocupação. Vamos acompanhar. Eu fui tentar pegar a bola, tá ligado? Quando eu fui tentar pegar a bola. E sentiu o joelho? Sim. Aí quando eu fui, aí eu senti atrás, tá ligado? Ah, sim. Mas sentiu muito forte? Foi, meu. Aproveita e segue o Veloso com os L's. Ele já mostrou que tinha sentido, né? Ficou muito claro que não estava legal. E depois o Brasil foi obrigado, fizeram exames e foram obrigados a cortar o Wesley, que é muito triste para o jogador, uma perda gigantesca nesse caminho da seleção na Copa do Mundo. E vamos ver ali a repercussão completa também agora. Então aqui nós temos, né, o pronunciamento ali, a postagem oficial da seleção brasileira, onde eles informam, né, que a Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley, né, que a gente acabou de acompanhar, foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da seleção brasileira e submetido a um exame de imagem. A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Aqui já foi aquilo que a gente não esperava, né? Que todos esperavam, na verdade, mas ninguém queria aceitar. Muito bem. E a CBF continua explicando que a CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e que sempre será considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.
Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Ederson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira nos Estados Unidos. Esse é um ponto interessante, porque, por exemplo, o Ederson, para quem não acompanha, para quem tá por fora, né, ele não é um lateral, tá? O Ederson, ele é um volante. Então, assim, tanto é que ele foi contratado agora, fez várias temporadas pela Atalanta, e agora, nessa temporada 2026-27, vai jogar pelo Manchester United. Inclusive, chega para substituir o Casemiro, que tá de saída do time inglês. E, consequentemente, quando um lateral direito se lesiona, e na lista ali daqueles 55, né, tinha o Vitinho, lateral direito do Botafogo, e também o PH, lateral do Vasco. Então, já se imaginavam, pelo menos a maioria, que o Ancelotti traria ali um lateral direito de ofício, o que ele não fez, trouxe o Ederson, um volante. Não entendi muito bem qual é a do Ancelotti, creio que ele percebeu que o Brasil precisou de alguma coisa no meio de campo e a chegada de um jogador como o Ederson, que tem muita qualidade, poderia ser enfim, tapar esse buraco, né, que foi deixado, porém acabou surpreendendo muita gente, já que se espera, né, que a seleção esperava que trouxesse um lateral direito de ofício e, consequentemente, isso mostra ali que o Brasil vai ter bastante dificuldades, pelo menos na minha avaliação, quando se trata do setor ali defensivo, em especial aquele lateral que chega ao fundo, porque hoje a gente tem no elenco apenas como lateral direito de ofício, entre aspas, que é o Danilo. Por que entre aspas? Porque há alguns anos o Danilo deixou de jogar como lateral direito, né? Jogou boa parte da carreira como lateral direito. Esse que agora no Flamengo ele é reserva jogando como zagueiro. O Danilo não joga como lateral direito no Flamengo. E o Ancelotti convocou o Danilo para ser um lateral direito. Então tá meio, digamos, com a idade avançada. É um lateral direito que nunca chegou muito na linha de fundo, nunca foi uma característica do Danilo a carreira inteira. E agora ele vai atuar ali naquela posição que não atua há um bom tempo com frequência. E aí? É uma boa, não é uma boa chegada do Ederson, mas o que a gente sabe é que realmente é de se lamentar essa contusão e, de fato, o corte do Wesley da seleção brasileira. O Ederson chega aí como uma possibilidade para integrar o elenco. Não sei se ele tem muitas valências, né, ali no setor da lateral direita. Talvez ele chegue também para ser mais um que joga improvisado, já que o Ibanez chegou a jogar improvisado. Danilo, da lateral, digamos, de ofício, entre aspas, né, como eu comentei, joga por ali, e agora a gente tem o Ederson, ou seja, vai ser um setor muito exposto ali do lado direito da seleção brasileira. Então nós temos uma zaga muito boa com o Marquinhos e também o Gabriel Magalhães, porém os laterais, infelizmente, não são nada confiáveis, e aí é enfrentar os melhores pontas do mundo, tanto a lateral esquerda com o Alexandre já com a idade mais avançada, e um Danilo Santos que não me parece um jogador tão confiável, e na lateral direita temos apenas o Danilo, e vamos ver se ele vai deixar o Danilo como titular, vai colocar o Ibanez por ali. É de se aguardar, vamos esperar para ver como a seleção vai se comportar a partir de agora. Eu quero muito saber o que vocês pensam dessa situação, né? O que pensar, o que fazer a partir de agora, às vésperas de uma Copa do Mundo. A gente que já teve grandes laterais ao longo da história, começando ali, mais recente, né? O Cafu, o próprio Daniel Alves fez excelentes anos pela seleção, o Maicon, lateral sempre muito seguro ali pela lateral direita. E agora vamos para uma Copa com o Danilo, com a idade mais avançada, que infelizmente não vem atuando há muito tempo por ali, não chega muito à linha de fundo, então fica ali um questionamento muito grande antes dessa Copa do Mundo. Quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo, deixa o like, inscrevam-se no canal. Muito obrigado a todos, Wesley cortado, Ederson convocado, e eu quero saber a opinião de vocês. Valeu!